Bom dia, amados. Paz no Senhor Deus. Vamos continuar em paz. E a melhor maneira da gente continuar em paz é a gente viver dentro daquilo que Deus quer, dentro da sua palavra, colocando a palavra de Deus em prática, não apenas sendo ouvintes. Hoje nós vamos falar sobre Gênesis 23. Que é sobre o final de Sara, esposa de Abraão. Vamos ler a palavra de Deus. Leitura de Gênesis 23, de 1 a 20. Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, em Canaã, e Abraão foi lamentar e chorar por ela. Depois Abraão deixou ali o corpo de sua mulher e foi falar com os hititas. Sou apenas um estrangeiro entre vocês. Cedam-me alguma propriedade para a sepultura, para que eu tenha onde enterrar a minha mulher. Responderam os hititas a Abraão. Ouça-nos, Senhor, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Enterre a sua mulher numa de nossas sepulturas, na que lhe parecer melhor. Nenhum de nós recusará ceder-lhe sua sepultura para que enterre a sua mulher. Abraão levantou-se e curvou-se perante o povo daquela terra, os hititas, e disse-lhes: já que vocês me dão permissão para sepultar minha mulher, peço que intercedam por mim junto a Efrom, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a caverna de Macpela, que lhe pertence e se encontra na divisa do seu campo. Peçam-lhe que a ceda a mim pelo preço justo, para que eu tenha uma propriedade para sepultura entre vocês. Efrom, o hitita, estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão, sendo ouvido por todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Não, meu senhor, ouça-me, eu lhe cedo o campo e também a caverna que nele está. Cedo-os na presença do meu povo, sepulte sua mulher. Novamente Abraão curvou-se perante o povo daquela terra. E disse a Efrom, sendo ouvido por todos: ouça-me, por favor, pagarei o preço do campo. Aceite-o, para que eu possa sepultar a minha mulher. Efrom respondeu a Abraão: ouça-me, Senhor, aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata. Mas o que significa isso entre mim e você? Sepulte a sua mulher. Abraão concordou com Efrom e pesou-lhe o valor por ele estipulado diante dos hititas, 400 peças de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom em Macpela, perto de Mamre, o próprio campo com a caverna que nele há e todas as árvores dentro das divisas do campo, foi transferido a Abraão como sua propriedade diante de todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Depois disso, Abraão sepultou sua mulher Sara na caverna do campo de Macpela, perto de Mamre, que se encontra em Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a caverna que nele há foram transferidos a Abraão pelos hititas como propriedade para a sepultura. Interessante que o registro da morte com a idade de uma pessoa é único a respeito de Sara. Não existe sobre outra mulher na Bíblia. Mas por que é que Deus queria deixar registrado na Bíblia tudo isso aí? Para que
todos os povos, de todos os tempos, soubessem que ele fez um acordo com Abraão e ele cumpriu. Lembrem-se que por causa da idade avançada de Sara, era impossível para ela gerar um filho, porque uma pessoa dos seus 89 anos, 90 anos, ela já não tem um corpo capaz de passar por toda a transformação que uma gravidez traz. Mas, com o milagre que Deus realizou em Sara, Deus promoveu toda essa vitalidade que ela mais precisava para gerar um filho. Esse acordo entre Abraão e Deus vocês podem conferir em Gênesis 17:17, se vocês não têm acompanhado o nosso curso bíblico. E essa morte de Sara ocorreu por volta do ano 2028, antes da vinda de Jesus Cristo. Sara veio a falecer em Hebrom. Não sei se vocês se lembram, mas Hebrom é o lugar onde Abraão se separou de Lote. Eu vou colocar em seguida para vocês. E mais tarde, Hebrom foi herdado por Caleb. Então Abraão mudou seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos, que pertencia a Mamre. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele seguiu fielmente o Senhor, o Deus de Israel. Mas por que é que Caleb herdou Hebrom? Não sei se vocês também se lembram da história em que os israelitas vieram até a terra prometida. Deus os trouxe lá. Quando eles chegaram à terra prometida, com as orientações de Deus, essa terra prometida foi dividida entre as 12 tribos de Israel. Essa área aí tocou para Caleb. Abraão tinha que fazer arranjamentos para encontrar um lugar para enterrar Sara. E ele pediu que os hititas cedessem uma área, mas ele não estava pedindo exatamente uma área de graça. Ele estava interessado em comprar essa área. Os hititas são originais da Anatólia, que é uma área em que hoje em dia nós chamamos de Turquia. Veja que nessa época eles já estavam em Canaã e a posse de toda essa área pertencia a eles. A princípio queria simplesmente deixar que Abraão sepultasse Sara em um lote que lhes pertencia. Mas não era bem o que Abraão queria. Vocês sabem o porquê? Porque naquela época eles usavam o sistema de feudalismo. A partir do momento que Abraão aceitasse esse lugar sem ter comprado, ele estaria responsável por essa área. Ele teria que pagar as taxas ao governo e todas as obrigações feudais. Aí dizendo que Efrom estava sentado à porta da cidade. Vocês se lembram que nós discutimos isso, que naquele tempo, em todas as cidades, existia aquela entrada que eles chamavam de porta ou de portão, em que as autoridades ficavam ali para realizar os negócios dos cidadãos. Então, nessa época não existia cartório. O que eles faziam é que as testemunhas, as pessoas que conduziam os negócios, as autoridades e as pessoas interessadas, elas viriam àquela área para selar o negócio. E quando o negócio fosse selado, ele era eterno, sob pena de morte. E nós vamos observar que houve uma descrição desse local. Essa descrição fazia parte
demonstrar a Abraão exatamente qual é a porção daquela terra que pertencia a ele. E daí Abraão pagou um preço justo e passou a ser dono da terra onde ele sepultou Sara. Agora veja que essa mesma terra, ela se tornou uma espécie de cemitério para a família. Nós vamos ver na Bíblia que outros membros da família de Abraão foram sepultados nesse mesmo cemitério. Em seguida, Jacó lhes deu a seguinte instrução: em breve morrerei e me reunirei a meus antepassados. Sepultem-me com meu pai e com meu avô na caverna no campo de Efron, o Etita. Jacó era filho de Isaque e Rebeca, e ele era irmão gêmeo de Esaú. É a caverna de Macpela, perto de Mamre, em Canaã, que Abraão comprou do Etita como sepultura permanente. Ali estão sepultados Abraão e sua mulher Sara. Ali também estão sepultados Isaque e sua mulher Rebeca. E ali sepultarei Lia. E Lia era esposa de Esaú, que era irmão de Jacó. Isso mostra que é uma preocupação até hoje. Onde é que nós vamos colocar os nossos entes queridos? E veja que 2028 anos antes da vinda de Jesus Cristo, isso já era uma preocupação. E a resolução era que o ser humano voltasse para a terra e tivesse um lugar digno para repousar o seu corpo lá. Não que isso faça diferença nenhuma espiritualmente falando, porque é só a carcaça da pessoa que vai ficar ali, que vai jazer nesse lugar. Mas no que diz respeito a nós como seres humanos, a como nós tratamos uns aos outros, nós temos que mostrar esse respeito. E a gente tem que enterrar os nossos mortos. Agora, é um requerimento diante de Deus? Não. Mas isso faz parte da lei do amor, da gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. Como a gente tem este corpo, e se a gente pensar a gente morrendo, a gente quer que o nosso corpo não seja violado pelos animais, seja jogado no lixão, mas que tenha um certo respeito ali. Jesus disse: interessante, deixai os mortos enterrar os seus mortos. Veja que Jesus estava falando ali da morte espiritual, uma coisa totalmente diferente do sepultamento de uma pessoa que a gente ama. Eu já fiz um vídeo sobre isso e eu acho que todos vocês já conhecem o assunto. Um bom dia para todos vocês, que Jesus nos abençoe, muita paz no seu coração. Vamos viver bem, feliz, e que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos proteja, hoje e sempre. Amém.